Saudação e união a todos os irmãos que estão videologados conosco nesta tarde. Nós estamos no programa da Juventude em Ação, que é um órgão de divulgação e evangelismo do Ministério Restauração, Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica localizada em Porto Alegre, na Avenida Farrapos 312, que tem como pastor-presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira, o nosso líder de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos, como nosso supervisor da área central, o irmão Vinícius Lazari, como nosso superintendente da juventude, o pastor Adriano Licidônio, e o nosso líder da sede internacional, o presbítero Bruno Beltrame. Nós já queremos pedir, neste momento, para que você possa estar compartilhando esse vídeo, estar compartilhando esse link com seus contatos, com seus amigos, com seus familiares, possa estar escrevendo para a gente nos comentários o seu nome e de onde você é, que nós vamos estar lendo mais para frente o seu nome, que participe conosco e não deixe de passar adiante esse vídeo, porque Deus tem uma palavra para você nesta tarde. E nós já queremos, para dar início, pedir para as irmãs virem cantar um louvor para nós como abertura, e permaneça conosco que já estaremos de volta. Amém? Não se apagará. Cumprimentamos a todos os irmãos, todas as irmãs que estão dialogados conosco. Quem conhece, não é um hino bem conhecido, pode cantar juntamente conosco. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas
estamos a apresentar nessa tarde. E agora eu queria pedir para a nossa irmã Débora, que quem está apresentando o programa nesta tarde, irmã Natiele, irmã Débora, irmã Ana. Eu queria pedir para a irmã Débora ler uma palavra. Irmã Débora. Paz aos meus irmãos que estão videologados conosco, assistindo esse programa. Eu queria ler lá em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, que diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, senão será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Jesus. Irmã Ana, pode estar orando, agradecendo por essa palavra pra gente. Amém. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo nessa tarde. Vamos então orar e agradecer a Deus por essa grande oportunidade que temos de estar aqui reunidos, adorando a Ele, buscando a Ele. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. E nós queremos Te agradecer, Senhor, porque só estamos aqui porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Porque o Senhor nos ama, o Senhor teve misericórdia das nossas vidas e hoje só o fato de acordarmos já é um grande motivo para Te agradecermos e engrandecermos o Teu nome. Nós pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo conduza essa programação, conduza as irmãs que vão ler uma palavra, os louvores, as próximas orações. Nós pedimos que o Senhor esteja aqui conosco. E o Senhor é o nosso convidado para estar aqui conosco e dirigir toda essa programação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. E lendo essa palavra, né, que a irmã Débora acabou de ler, nós ficamos alguns minutos, alguns instantes, meditando nessa palavra que Deus nos dirigiu. E eu estava pensando, né, irmã Débora, em todos esses versículos que tu leu, o quão grande é o amor de Deus pela nossa vida. Ele se manifesta em todos os lugares, em todos esses versículos que tu leu, nós conseguimos sentir o amor de Deus, nós conseguimos entender o quão grande é o amor de Deus pela nossa vida. Aqui no final do versículo 31, já começando o 32, fala: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por tudo nos entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então nós pensamos, Deus entregou o seu próprio filho pela nossa vida, pelo amor que ele sente por nós. Muitas vezes nós duvidamos, né? Nós ficamos... Tem dias que a gente acha que Deus não está olhando para nós, não pensa. Como, por exemplo, Deus está me amando menos hoje, não sei. Não existe isso. De repente a gente pensa muitas vezes, a gente Sim. passa por alguma luta, alguma prova, alguma tribulação e a gente sente que estamos afastados. Mas aqui diz que nada dessas coisas nos afastarão do amor de Deus. Não existe nada que pode nos afastar do amor de Deus. E Deus tocou muito no meu coração para trazer para os irmãos nesta tarde, para falar sobre a capacitação. Capacitação que nós temos, que nós ganhamos, né? Porque muitas vezes nós não nos sentimos capazes, né, irmã Débora, de estar fazendo algo. Por exemplo, se você está escalado para um culto, para orar, para ler alguma palavra, para cantar, para tirar uma oferta, para ficar na portaria
e você fala, mas eu não sou capaz. Tem gente mais preparada do que eu, muitas vezes, né? A gente pode até falar. Ahn, eu sou cheio de falhas, eu sou cheio de defeitos, eu sou cheio de erros, porque eu não tenho a capacitação necessária para isso. Mas aqui, nesses versículos, nós podemos ver o amor de Deus por nós, e junto com esse amor, Deus nos capacita. Deus nos dá a capacitação necessária, porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para estar aqui nessa tarde, Ele nos escolheu para estar aqui falando essas palavras para os irmãos. Eu não sei qual é o teu problema, não sei o que está passando no teu coração, mas eu sei que Deus te escolheu para estar aí assistindo essa programação nesta tarde. Deus... E nesses diversos versículos fala sobre diversas coisas, né? Do exatamente. simples ao extremo, que ele não tem nada que possa impedir Deus, das mínimas coisas até, aqui diz no versículo 35, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, são diversas coisas e muito mais do que isso, né? Com certeza. Que não podem nos separar do amor de Deus. Às vezes a gente se sente tão pequeno, né? Mas é aí que Deus sabe que tu é perfeito para fazer o trabalho, porque tu te sente no que tu é realmente, né? Nós somos pequenos, somos falhos, pecadores, somos humanos, viemos da terra e nós precisamos que Deus cresça na nossa vida e saber que nós estamos ali para o trabalho, que nós estamos ali sendo capacitados por Deus para fazer a boa obra que Deus quer para as nossas vidas. Com certeza, irmã Débora, exatamente. Muitas vezes, né, nós nos sentimos pequenos e, como tu disse, nós realmente somos pequenos. Nós não somos, nós não temos a capacidade, nós não temos a capacidade. A gente não teria a capacidade de estar aqui nessa tarde se fosse pelas nossas forças. Nós não teríamos a capacidade as irmãs não teriam capacidade de estar aqui cantando nesta tarde se fosse só pelas nossas forças, se fosse somente por nós. Mas Deus nos escolheu e Ele nos dá essa capacidade, Ele nos deu essa capacidade. Então, muitas vezes, né, nós ficamos assim até, mas como que eu vou ir lá falar algo para alguém se eu sou tão pequeno, se eu sou tão falho, eu sou tão errado, eu falho, eu sou pecador. Mas Deus escolheu nós nesta tarde. Deus escolheu a irmã Débora para estar aqui nesta tarde apresentando comigo, para a irmã Ana para estar aqui. E você também, eu tenho certeza absoluta que Deus te escolheu para estar aqui nessa tarde ouvindo esta palavra. Aleluia. E agora, eu estava lembrando, irmã Débora, de uma palavra que o nosso pastor Humberto ministrou nessa terça-feira. Eu não sei, acho que muitos irmãos estavam no culto ou assistiram, em que ele falava sobre a oração, que ele deu um estudo, deu uma ministração maravilhosa sobre a oração, sobre o poder que a oração tem, o poder que a oração de um crente tem, o poder que tem, como a oração move a mão de Deus. E eu achei tão tremendo aquele estudo, e ele citou um versículo também, que está em Mateus 6:33, que é até um versículo bem conhecido, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele ficou um tempo ministrando sobre esse versículo. Pelo fato de ser um versículo bem conhecido, né? Às vezes a gente não acaba dando a total importância, tentando ver o que realmente ele quer falar. E aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Como seria buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Como seria? E as demais coisas vos serão acrescentadas. O que seriam essas demais coisas vos serão acrescentadas? O que seria? Então, ele falou muito sobre esse versículo, e isso tocou muito no meu coração. Eu simplesmente fiquei meditando isso desde quando eu saí do culto até agora, e eu não podia deixar de falar aqui sobre isso, porque foi tremendo. E a gente pensa, né? As outras coisas, o que seriam? As outras coisas nos serão acrescentadas. E aí já entra o que? A capacidade, né? De Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro a vontade de Deus. Buscai primeiro as obras de Deus, a vontade de Deus. Para depois Deus, obviamente, se interessar pelas nossas coisas também, que vem junto com a capacidade. Deus nos dá a capacidade. Quando nós buscamos o reino de Deus, quando nós buscamos a vontade de Deus, Deus, eu sou falho, eu sou pequeno, eu não tenho capacidade nenhuma,
para fazer isso, para cumprir tal escala, me ajuda. Eu sozinha eu não consigo, eu preciso de capacidade. E Deus automaticamente vai acrescentando em nossa vida a capacidade necessária que nós precisamos. Aleluia. Dia após dia é um aperfeiçoamento diferente, né? Com certeza. Cada Maria. dia Deus aperfeiçoa num detalhe da tua vida, numa parte, numa fraqueza que tu tem. Todo dia é um dia de aprendizado, todo dia, como diz aquele versículo, que todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas. Com certeza. Esta manhã, uma misericórdia nova se renovou para que nós possamos estar aqui apresentando o programa, para que outras pessoas possam estar indo trabalhar ou fazendo diversas outras tarefas. Tudo é um agir de Deus, é um trabalhar de Deus. E existem exemplos disso na Bíblia, Com né? certeza. De aperfeiçoamento, de pessoas que foram capacitadas para cumprir o que Deus tinha, o projeto que Deus tinha, né? José é tem diversos exemplos, Davi, muitos. Daniel. Exemplos é o que não nos faltam, né? De jovens aparentemente falhos, que não Sim. têm a capacidade necessária para ser um escolhido por Deus para fazer a obra. Mas Deus os É que escolheu. às vezes a gente olha só para as vitórias, né? Aham, José foi o governador do Egito. exatamente. Mas se tu for parar pra pensar o que ele passou antes de ser o que ele governador passou. do Egito, o que aconteceu antes, quais foram as lutas, as fraquezas, as prisões que ele passou por diversas coisas para Exatamente. poder chegar a ser o governador do Egito. E foi diversos Uma prisão aperfeiçoamentos. que ele não mereceu, no caso. né, ainda. Injustiça, calúnia, Injustiça. muita coisa. Se Imagina. formos comparar nós mesmos com essas pessoas, é a mesma coisa. Sim. Exatamente, irmã Débora. A história de José é uma história interessante, né? Que sempre me chamou muita atenção. Eu sempre fiquei muito assim, meu Deus, imagina, eu penso pros meus problemas. Eu penso muitas vezes no que eu passo. Eu penso muitas vezes que eu tenho que passar por alguma prova, alguma tribulação. E eu penso no que José passou. Eu penso em tudo que ele passou para chegar onde ele chegou. Mas ele chegou porque ele era um escolhido por Deus. Deus Porque escolheu. Deus estava lado a lado com Porque ele. Deus estava lado a lado com ele. Por mais que muitas vezes ele possa ter achado que Deus não estava lá. Né? Por mais que muitas vezes, eu não sei. Talvez quando ele foi preso por uma calúnia, por uma injustiça, ele pensou, mas e agora? Deus me esqueceu. Deus não pode estar comigo, porque olha onde eu estou, olha as minhas circunstâncias, o que eu estou passando. Mas Deus estava lá, estava tudo num projeto de Deus, estava tudo já designado para a vida dele. Deus já sabia de tudo, E também porque ele buscou primeiramente o reino, né? porque ele buscou Ele primeiramente priorizou o o reino. reino. Ele buscou, Em todas as exatamente. áreas de sua vida, buscando cumprir a palavra, não pecar, seguir Com o certeza. caminho firme de um verdadeiro cristão. Com certeza. E fora José, nós temos muitos outros, né, exemplos, como Muitos. tu falou. A Bíblia está recheada Tá de recheada exemplos. de exemplos de jovens, né? Nós somos jovens. José tinha 17 anos quando ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E nós paramos para pensar, né, que o quão tremendo é isso, se nós pararmos para pensar. O quão tremendo é a trajetória de um escolhido de Deus. De um escolhido. Deus nos escolhe muito antes de nós sequer nascermos. Ele já tem um caminho traçado para nós. Então, é muito tremendo a gente parar para Muito. pensar nisso, não é? Agora vamos estar chamando a irmã Paola Cruz para estar louvando conosco. Ela é de Porto Rico, está vindo diretamente de Porto Rico e se dispôs a louvar nessa tarde para o nosso programa. Já estaremos de volta, amém? Não se apagará, 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 não se apagará. Não se apagará, não se apagará. Irmã Paola, conosco nessa tarde. Glória a Paz do Senhor, Deus. todos Paz do Paz do Senhor. Senhor. os irmãos.
Estou muito feliz, graças a Deus, estamos aqui, todos juntos para louvar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos a entonar. Es en español, pero espero puedan comprender la letra muy hermosa. Gloria a Dios, aleluya. Desde el vientre de mi madre me formaste. He aquí yo he nacido para adorarte. Mi vida solamente a ti yo he entregado, pues por mí tu vida diste en el Calvario. Y no hay nada que de ti pueda apartarme mientras viva, pues en ti yo he encontrado la felicidad. Y aunque en el mundo haya deleites y placeres, solo en ti yo encontré eterna vida. Siento un gozo muy grande en mi corazón, Señor, está ahí desde que vives en mi vida. Es la presencia de tu Espíritu en mi interior que está fluyendo como ríos de agua viva. Y no hay nada que de ti pueda apartarme mientras viva, pues en ti yo he encontrado la felicidad. Y aunque en el mundo haya deleites y placeres, solo en ti yo encontré eterna vida. Y no hay nada que de ti pueda apartarme mientras viva, pues en ti yo he encontrado la felicidad. Y aunque en el mundo haya deleites y placeres, solo en ti yo encontré eterna vida. Solo en ti yo encontré eterna vida. Aleluya, amén. Aleluya. Solo en el Gloria a Señor Dios. encontramos lo que necesitamos y esa vida, esa paz, gozo, aleluya, en nuestra Aleluya. alma para proseguir. Glória, Senhor Amém? Jesus. Glória a Amém. Deus. Obrigada. Aleluia. O avivamento enche todo este lugar. Teu Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. Teu Espírito desça. Temos diversas participações aqui conosco hoje. A irmã Michele de Medeiros, Sica, paz, oração e união. Irmã Érica Melo, paz, oração e união. Irmão Bruno Soares, glória a Deus. Irmã Eduarda Lazari, que diz paz, oração e união. Irmã Laura Garim, paz, oração e união. Ara Santiago, RS. Irmã Marcela Guedes, glória a Deus. E irmã Franciele Bittencourt, paz, oração e união. Todas as irmãs na participação conosco. Gostaria de convidar a irmã Ana agora para uma meditação. Amém, glória a Deus. Bom, paz do Senhor a todos os irmãos mais uma vez. Nessa madrugada eu ainda não tinha palavra para trazer para os irmãos e eu disse, Deus, e agora? Já comecei a entrar em desespero e disse, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Não vou. Normal. E Deus me fez lembrar de uma palavra que eu já tinha lido há um tempo atrás. Eu tinha lido o livro de Daniel. E quando eu li novamente, eu disse, Deus, não entendi, né? Porque era uma palavra que falava sobre algo assim. Só que Deus me fez entender, me tirar outro contexto completamente diferente dessa palavra. E fica lá em Daniel, no capítulo 4, a partir do versículo 19. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo.
e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Belsazar, não deixe que o sonho ou a interpretação o assuste. Belsazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu e nos seus galhos, essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornastes grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estendeu até os confins da terra. E tu, ó rei, vistes também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: Derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens, comerás capim com os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitirás que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei. Bom, eu estava lendo essa palavra e eu percebi nessa palavra, eu consegui ver o amor de Deus com o rei também. Porque eu imagino que Deus estava olhando para o rei e ele viu que o rei estava trilhando um caminho, de certa forma, que não era do agrado de Deus. Porque nós vemos ali que o motivo de tudo isso acontecer com o rei, ele ficar louco, né? Ficar junto com os animais, ele se tornou um animal. Nós vemos aqui que cresceram garras nele, pelos, ele ficou horrível, né? E tudo isso por quê? Porque Deus avisou ele, mas ele não deu ouvidos. Porque Deus deu um sonho a ele, e Daniel estava lá, né, para dar a interpretação. E Daniel não foi só usado para dar a interpretação do sonho, mas também um conselho ao rei. Olha só, rei, tu tá viajando aí, eu acho melhor tu voltar um pouquinho, retrocede, porque não tá bom isso aí. Então, eu estou te dando um conselho, né? Abandona os teus pecados, renuncia os teus pecados, as tuas vontades, pratica a justiça, porque Deus ama a justiça, ele rejeita a injustiça. E ele tinha um prazo, né? Ele tinha um caminho, tu tem 12 meses aí para te arrepender. Né? Isso não foi dito a ele. E passaram-se 12 meses e nós vemos aqui algumas coisas que ele disse e nós vemos que esse rei ele era completamente soberbo. Ele achava que o poder... Tá, claro, ele era o rei, ele tinha um reino nas suas mãos. Ele tinha, de certa forma, o poder. Mas ele achava que tudo vinha dele. Nós vemos alguns capítulos atrás que ele levantou uma estátua dele para ele mesmo, né? Nós vemos que ele era muito soberbo. Ele achava que ele era o tal, né? Eu fiquei assim, meu Deus. E Deus olhou para ele e disse, não, eu vou tentar ajudar ele. E Deus viu que ele estava trilhando um caminho e ele tinha aquele tempo para se arrepender e retroceder um pouquinho. Mas Deus avisou, deu um sonho, usou Daniel para aconselhar, mas mesmo assim ele não se tocou, ele não... Aí 12 meses depois aconteceu o que aconteceu com ele. Passaram-se 7 tempos, depois ele tá daquele jeito, né? E aí ele reconheceu que Deus é o dono de tudo, ele tem todo o poder e é ele quem estabelece os reis e tira. Tudo o que Deus quer acontece, ele está acima de todos. Se nós pararmos para pensar, Deus ele é eterno, então ele tem todo o poder nas mãos dele, tudo o que Deus fez está nele. E como toda a Bíblia nós podemos sim trazer e aplicá-la na nossa vida, né? Porque como Deus também aplicou o amor dele aqui, lá no Velho Testamento, lá com o rei da Babilônia, onde Daniel estava, hoje ele também faz isso conosco. Ele olha, ele fala, bom, vou usar meu exemplo. Bom, a Ana tá trilhando um caminho ali que eu tô vendo que lá na frente não vai dar certo. E eu preciso avisar ela.
E aí ele usa, às vezes, as mães, né? Que quem tem mãe crente, as mães sonham, né? Bastante. Sonhei contigo. Ai, Jesus Cristo. Misericórdia, a gente E a gente fala, mas a mãe é chata, só sonha coisa ruim comigo. Não, não é que a tua mãe só sonha coisas ruins contigo. Isso é Deus usando a tua mãe pra te avisar, pra te aconselhar. Às vezes as irmãs, né, que a gente são chatas, as irmãs da revelação, meu Deus, né? a irmã da revelação vindo da minha direção. Já Jesus. foge. Mas isso é o cuidado de Deus e é o amor Exatamente. de Deus. Com E às vezes a gente certeza. acha, mas Deus é ruim, então. Não, Deus não é ruim. Ele faz isso porque ele nos ama e ele sabe o que vai acontecer lá na frente. E para que nós não precisemos passar por isso, claro não, né? Talvez, assim, imagino que Deus não vai fazer conosco a mesma coisa que fez com o rei da Babilônia. Mas, às vezes, nós passamos por situações difíceis por não ouvir a voz de Deus, né? Pessoas... Exatamente. Bom, nós conhecemos histórias de pessoas que foram parar no hospital porque não ouviram a voz de Deus. E o final dessas pessoas, infelizmente, não foi um final muito bom, porque Deus avisou, ele tava, olha só, não tá legal isso aí que você tá fazendo. Eu conheço o teu futuro, eu conheço a tua história. Eu escrevi a tua história, eu sei, como as irmãs estavam falando aqui, Deus ele escreveu a nossa história. Antes mesmo de nós nascer, ele sabia que nós teríamos Com fraquezas. certeza. Ele sabia de tudo e mesmo assim ele nos escolheu. E ele nos capacita, como as irmãs estão falando. E é muito importante, é isso que eu queria passar para os irmãos. Como Deus falou comigo, escuta os conselhos, escuta o que Deus fala. Porque às vezes a gente fala, mas tá pegando no meu pé, não gosta de mim. Não, isso é o cuidado de Deus. Porque Deus nos ama, ele faz essas coisas, ele nos avisa. Mas aí nós temos aquele tempo limite, né? O rei teve 12 meses. Eu não sei quanto tempo nós temos depois de sair de uma direção de Deus. Algumas pessoas têm anos, né? Mas nós temos esse tempo limite. Depois desse tempo limite, né? Que o Senhor esteja contigo. Porque olha o que aconteceu com o rei. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco. Mas que não seja necessário passar por situações difíceis para entender o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Né? Nós ouvimos tanto no início da pandemia e durante até antes sobre o projeto de Deus, né? O que ele traçou, não saia do projeto divino de Deus, isso é tão importante. Não saia do projeto divino de Deus. Faça as coisas guiados pelo Espírito Santo. Né? Busque a Deus. Senhor, o que eu posso fazer? Eu confesso que tenho muito medo às vezes de sair da direção de Deus. Falar, ai Deus, o que eu faço aqui? Desce aqui e fala o que eu tenho que fazer, por favor, de forma clara, para eu não errar. Porque realmente é muito importante estar sempre no caminho que Deus trilhou, para que isso não aconteça conosco. Claro, né? Como eu disse, talvez não aconteça como aconteceu com o rei. Mas às vezes as pessoas param no hospital, às vezes passam por situações difíceis na família, para que entendam que Deus está acima de todos e o que ele fala realmente é verdade. Deus é perfeito em tudo que faz. Né? Eu tenho 15 anos, a Débora tem 19, né, Tchelle? Né, Tchelle? E às vezes a Débora pode dizer, mas eu tenho 19 anos, eu tenho experiência, né? A irmã Tanê ali, né? Eu tenho experiência, mais que as meninas. Mas Deus é eterno. Ele existe há Desde muito sempre, tempo, pra desde sempre. sempre. Então, nós não sabemos de nada. Nós temos que ter isso em mente. Deus é eterno. Se ele é eterno, ele sempre existiu. Se ele sempre existiu, bom, é óbvio que ele tem todo o poder. Então, tudo que ele faz é perfeito, ele sabe de tudo. E ele sabe do nosso futuro. Às vezes nós tomamos algumas decisões e falamos, não, eu sei o que eu tô fazendo. Não, tu não sabe o que você tá fazendo, né? Deus sabe o que faz. Procura Exatamente. saber em Deus o que você tem que fazer. Então é isso que eu tinha que deixar pros irmãos. Acho que já passei um pouquinho. Mas é muito tremendo isso que tu falou, mana. Porque realmente, né, muitas vezes a gente não sabe o projeto de Deus pra nossa vida. Muitas vezes a gente não entende. A gente tá passando por tal coisa, tal momento, e tá tudo dentro do projeto de Deus, só que nós não conseguimos entender isso. Nós não entendemos, a gente até questiona, né, por que Deus? Por que eu tô passando por isso agora? Por que tá acontecendo assim? Eu não entendo, mas Deus entende. Lá pra frente Deus viu, tu não consegue ver mais pra frente, mas Deus consegue. Muitas vezes, né, algo que a gente pede, algo que a gente que está no nosso coração, a gente quer muito que dê certo, a gente quer muito, a gente ora, a gente pede pra Deus e lá na hora às vezes não dá como a gente quer, não acontece e nós nos frustramos, né? Nós desanimamos, nós muitas vezes ficamos chateados com pessoas, com tudo, porque nós não conseguimos entender, nós não entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, Ele consegue ver o nosso futuro, ver o que nos espera pra frente. E nós teríamos que entender isso. Eu sei que às vezes é complicado, né? É fácil falar, né? É fácil falar, irmã Tchelle, é fácil falar, é fácil. Mas não é, nós sabemos que não é fácil, né? Nós sabemos que é uma luta diária. Nós
estarmos sujeitos à vontade de Deus, muitas vezes nós temos que, com certeza, negar a nós mesmos. Está na palavra, negue a si mesmo dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. E nós sabemos que não é tão fácil, né? Principalmente para jovens. Algo muito complicado hoje em dia, é algo muito difícil de se acontecer do jovem permanecer e ficar e no caminho sem errar, porque nós erramos, nós temos falhas, nós erramos sempre, nós caímos às vezes, mas o que não pode, nós caímos e não nos levantarmos mais, né, irmã Débora? Colocar em prática que é a chave, né? Para tudo isso que foi falado aqui, desde o início, as palavras, os louvores, colocar em prática que é a chave para te ser um vencedor em Cristo Jesus. Com certeza. Porque realmente é muito fácil a gente botar aqui e falar palavras lindas. Com certeza. Colocar aqui, escrever e falar coisas lindas e não conseguir colocar em prática, né? Não saber como colocar em prática. Mas a palavra tá aí para te ajudar nisso, a tu colocar em prática, a tu seguir o caminho, porque cada passo que tu der tem uma palavra para te auxiliar. Cada decisão que tu tomar tem um versículo ali que te ajuda naquilo. Em todas as áreas da sua vida, a palavra tá em todas as áreas. Foi escrita há 1000 anos atrás, mas ela tá viva hoje. Ela é eficaz hoje. Tudo que a gente coloca em prática que tá escrito aqui, dá tudo certo. Pode ter certeza que se a gente seguir corretamente cada palavra, cada vírgula da Bíblia, cada ponto, a gente vai ter sucesso não para nós mesmos, mas para a glória de Deus, para engrandecer o nome de Deus e o projeto que Deus tem nas nossas vidas, né? Exatamente. E nós, antes de vir pra cá, nós estávamos até debatendo, né? O que a gente vai falar? O que a gente vai levar pros irmãos? O que Deus nos socorre. Ficamos Desesperadas. Mas, como eu disse pra irmã, né? É normal a gente ficar assim. Só que a gente tem que ver como Deus é tremendo, né? A gente não sabia do que a irmã ia falar. A gente não sabia, a gente não conversou. E Deus preparou tudo, que foi exatamente no contexto que a gente estava falando, o hino da irmã também, exatamente. Eu fiquei, meu Deus, como tu é maravilhoso, Senhor. Porque não tem como explicar a sensação que a gente fica, né? Com a Não grandeza de Deus, Não tem. com tudo que Ele faz, nos mínimos detalhes. Exatamente, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. Até fica sem palavras aqui agora. Até ficar inexplicável, sem palavras. E nós também, às vezes, ficamos, né, como voltando a falar da capacitação. Eu, há uma semana atrás, há um mês atrás, não me achava capaz de estar aqui nesta tarde, né, de ficar aqui. E muitas pessoas até pensam, não, se fosse outras pessoas no meu lugar, eu também não seria capaz, não sou. Imagina eu lá, o que eu vou falar, o que eu tenho para falar para alguém. Mas daí a gente vê como Deus é maravilhoso. Nós nem pensamos nas coisas, nós nem imaginamos, mas Deus, porque Ele nos escolheu e a capacitação que Ele nos concede, pela graça dEle, Ele nos concede, é maravilhosa. O que Deus faz na nossa vida, né? É só ter a certeza que se a gente for no nome de Jesus vai dar tudo certo. É mais ou menos o que a gente fez. Foi realmente, né? Vamos, que a gente porque fez. Jesus que tá no controle. Jesus está no porque controle. Porque se fosse por nós ia se atrapalhar, não ia ter palavra. Com certeza, exatamente. Nós colocamos literalmente Deus na frente, né? O nosso lema do programa da juventude, Deus na frente, e nós colocamos Deus na frente. Vai, Senhor, na frente, que tu sabes de tudo. Nós vamos atrás. Nós vamos fazendo o que dá. Mas, graças a Deus, essa foi a palavra que Deus direcionou para entregar nessa tarde. Como eu disse, nós não sabemos, né? Todas as pessoas que estão aí assistindo, nós não conhecemos a vida, nós não conhecemos a sua vida, nós não conhecemos os seus problemas. Nós não sabemos o que você está passando, o que você está pensando. Talvez esteja pensando até, Deus me esqueceu, Deus não está mais comigo, eu não sinto mais Deus comigo. Mas nós estamos aqui para dizer totalmente ao contrário, que Deus te escolheu, porque Ele escolheu você para estar aqui nesta tarde, estar aqui ouvindo essas palavras. Porque nós não íamos estar falando tanto assim, eu pelo menos não, mas eu senti no meu coração de falar isso agora.
que Deus está contigo, apesar de todas as coisas. Às vezes a gente pensa, ai, porque eu fiz tal coisa, porque fala que os nossos pecados nos afastam de Deus. Às vezes eu fiz tal coisa, Deus se entristeceu comigo, Deus não tá mais do meu lado, Deus não tá porque eu fiz tal coisa. Só que isso é completamente um erro da gente, né? A gente pensa nisso. Eu já pensei nisso várias vezes, mas depois a gente vê que as coisas não funcionam assim. Que o amor de Deus, ele é acima de todas as coisas, ele ultrapassa todas as coisas. O teu pecado não é nada perto do amor que Deus tem por ti, perto do amor que Deus sente por ti. Sabe? Isso é tremendo demais quando a gente para pra pensar. Mesmo com os nossos erros, mesmo com nossos pecados, mesmo com as nossas falhas diárias, dia após dia, que às vezes a gente falha sem nem perceber, né? Às vezes a gente faz alguma coisa errada sem nem perceber. E mesmo assim, Deus continua com a sua mão sobre a nossa vida, com a sua misericórdia sobre a nossa vida, mesmo sem nós merecermos. Nós não merecemos o amor de Deus, não é? Nós não merecemos o amor que Deus tem pela nossa vida. E mesmo assim, Ele, dia após dia, nos guarda, nos livra com a sua misericórdia, está sempre presente na nossa vida. Então, se isso não é amor, se isso não é, eu não sei o que é, eu não sei. E é interessante que Deus está sempre lembrando isso, né? Uhum, Diversas com certeza. vezes eu vejo durante a semana, até no celular a gente vê que de diversas formas Deus tenta te mostrar e te lembrar que o amor dele ultrapassa qualquer coisa. Com certeza. E às vezes a gente fica pensando que a gente é fraco e é isso e é aquilo, mas Deus está sempre falando, meu amor é o que tu precisa, a minha graça é o que te basta, a minha misericórdia se renova todos os dias. Só basta, às vezes na verdade só basta a pessoa tomar uma posição, né? E ter a convicção de que o amor de Deus é na vida dela, de que ela tem o perdão de Deus para as fraquezas dela, porque também diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, às vezes, talvez de uma pessoa que esteja escutando, até para mim mesma, só falta a gente ter a convicção e tomar a posição de saber de que nós estamos em Deus e de que nós temos um Deus que está em todas as situações da nossa vida para nos aconselhar, para nos perdoar, para nos amar, para dirigir o caminho, para traçar o projeto, nos mostrar, que nem a Ana falou aquela hora, que às vezes a gente quer que Deus desça. E eu já pensei nisso diversas vezes. Eu também, Deus com falou, para certeza, aqui na acho minha que- frente, escreve com letras que eu entenda pra eu Desenha. não errar. Tem Desenha explicação. e o explica caminho o pra Deus desenho seguir. pra eu entender, porque a preocupação de sair fora, É muito porque grande. a gente viu, né, muitas pessoas que saíram fora tiveram fins que misericórdia. A Não vou nem te pensar. fica até, meu Deus, dá um temor, né? Com Da gente certeza. pensar nisso. E a palavra de hoje foi isso, foi totalmente Foi dirigida. totalmente direcionada E pra é isso. e glória a nós Deus por isso, né? Damos graças Que a Deus possamos por isso. continuar e colocar em prática tudo que foi falado, né? certeza. Porque é o que vai nos ajudar realmente a chegar aos céus, a chegar à é salvação. O nosso alvo, né? Que é o nosso propósito. Aleluia. Vai ser a nossa maior conquista em nome de Vai. Jesus. E agora nós vamos chamar as irmãs para cantar mais um louvor. Já está chegando ao fim a nossa programação. As irmãs podem passar, irmã Como Duda, irmã Claudiane. Encerramento. Nos contaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos contaste, tú nos reuniste. Cumprimentamos a todos os irmãos mais uma vez. Vamos estar louvando. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz.
Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Paz, oração e união. Transforma lo que soy, que sea